Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você já passou por situações em que você não consegue entender o que você fez para que o outro rejeitasse tanto você? E quanto mais próxima a pessoa é, mais essa dor é desconfortável, mais ela dói. Mas você se dá conta. Tipo, mais você se esforça, parece que piora a situação e você fica completamente tonta, sem entender. Existe um personagem bíblico, real, obviamente, Davi, que confiou, né, em Saul, que não entendia o porquê da perseguição de Saul por ele. E teve a oportunidade até de matar Saul, mas ele não fez. E até provou para Saul que ele tinha a possibilidade e não o fez. E tantos outros também, não só Saul. A gente vê José também, quando ele teve a possibilidade de se vingar dos irmãos, mas ele não o fez. Mas em todas essas histórias, todas essas passagens bíblicas que estão escritas aí e que reforçam, fortalecem a nossa fé, nos mostram como que é o mover de Deus. Porque a própria Bíblia fala, né? Os pensamentos do Senhor não são como os nossos, são muito diferentes. E José, ele disse para os irmãos dele uma frase que é sempre bom nós lembrarmos. Naquele momento em que os irmãos se deram conta de que aquele era José, o José que eles tinham tentado assassinar, que eles tinham vendido como escravo, por ciúme e por inveja, porque Davi revelou, né, o sonho de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. Se você não conhece essa história, vai lá em Gênesis e você vai ver a história de José, tão profunda, tão comovente. Mas José disse para eles: ei, não fiquem tão assustados, não fiquem aí se autopunindo. Estou colocando na minha tradução, mas é mais ou menos isso, realmente. Não será para esse tempo que Deus me trouxe até aqui, para que hoje eu pudesse, né, tá salvando, tá ajudando vocês. E outra coisa muito importante, por causa dessa atitude de José, dessa obediência, dessa submissão, dessa confiança, dessa esperança, as tribos, né? O plano de Deus, o propósito de Deus sobre cada vida dos filhos de Jacó ali se cumpriu. Então, sabe, amados, eu sei que é muito difícil. É quase que enlouquecedor quando nós estamos numa situação dessa. E nós não entendemos nada. Mas por que aquela pessoa fez isso? Por que aquela pessoa falou aquilo? Por que essa pessoa está agindo assim? Eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo. E ainda assim, olha o comportamento dela. Ai, isso é loucura. E nós acabamos sofrendo muito. Mas é como é bom nós estarmos em contato com a Bíblia, como que é bom a gente estar sempre procurando ler a palavra. Porque Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão tudo de melhor que nós temos, que nesses momentos, quando nós procuramos estar unidos com a igreja, quando nós procuramos o corpo de Cristo, mas também estarmos unidos com a palavra, Deus sempre nos conduz a palavras que vão nos consolar, vão trazer clareza, vão trazer esperança, vão trazer uma visão muito além daquilo tudo que está nos fazendo ficar paralisados, ficar angustiados e até deprimidos. José ele foi lançado na prisão, né, quando estava lá com o faraó, porque a esposa de faraó tentou seduzi-lo e como ele não se permitiu, ela acusou ele de estupro. E ele foi colocado em correntes, naquela cela fria, a própria palavra fala, sabe? Água, pão, e ali em correntes, para morrer. Quanta coisa aquele jovem passou, sabe? Eu não estou minimizando o que você está passando. Eu não sei o que você está passando exatamente, só Deus e você sabe. E eu sei que é muito triste quando nós estamos passando pelas nossas dores e a gente tenta conversar com alguém e a gente mal abre a boca e aquela pessoa não consegue nos ouvir e já quer dar uma solução. Isso é muito desesperador, muito desanimador. Porque é bem verdade que nós não queremos ouvir nada. Nós queremos e precisamos ser ouvidos naquele momento. Nem estamos procurando solução na outra pessoa. Mas ela já traz ali as respostas. Porque só há um perfeito para nos ouvir. Deus, o Espírito Santo. Então eu sei que é muito difícil e a gente fica desesperado, a gente fica perplexo, a gente fica angustiado, a gente fica desanimado. Mas em tudo Deus tem um propósito. E tudo isso que nós suportamos
não na nossa força, porque nós não temos essa força. Ainda que seja entre lágrimas, ainda que seja sem sentir, sabe? Paz, sem sentir consolo, sem sentir abraço, sem sentir acolhida, nada. Mas ainda assim, arrastando essa dor, nós prosseguirmos. Deus, Ele não permite. Além do que nós podemos suportar. Você pode ter certeza, sabe? E lá na frente, no tempo dele, nós vamos olhar para trás e vamos entender que tudo foi tão perfeito, sabe? Não vamos nem entender como que nós suportamos, como que nós passamos. Outras pessoas vão dizer, oi, qualquer um teria desistido aí de crer em Deus, teria abdicado da fé, teria virado as costas. Você foi forte. Que tal nós nos candidatarmos com a ajuda de Deus, nas mãos de Deus, assim, na palma das mãos de Deus? Sermos um desse que suporta, que segue adiante, apesar de, contudo, todavia. E Deus vai nos honrar. Deus vai nos ajudar. A Bíblia fala que o breve tempo que nós estamos nessa existência aqui não se compara àquilo que Ele tem reservado para nós na eternidade. O tempo é muito breve, a vida passa muito rapidamente. Essa é uma verdade. Você concorda comigo? Então nós podemos ter a certeza de que em Deus há um propósito. Há um propósito para essa dor aí. Há um propósito para tudo isso que você não entende agora, sabe? E Deus nos conhece no mais profundo. Ele sabe exatamente do tempo que nós precisamos para sermos trabalhados por Ele, para que tal propósito se cumpra nas nossas vidas. E só Ele realmente sabe. Só Ele realmente tem esse relógio, que não é o relógio aqui, como eu apontei para cá, o Cronos, tá? É o Kairos, é o relógio espiritual, sabe? Se for preciso chorar, chore. Eu fico assim admirada, a ciência já comprovaram que as lágrimas têm anestésico. Deus sabia que nós íamos chorar, nós precisaríamos chorar, sabe? E Ele já colocou anestésico nas lágrimas. Então, chorar não é vergonhoso. Chora. Lava-se a alma chorando. Há consolo, sabe? Quando nós choramos, quando nós não queremos agir com as nossas próprias forças, na nossa própria direção, Deus honra essas lágrimas. Ele recolhe cada uma delas. A Bíblia também fala, coloca no seu odre. Todas elas são preciosas. Todas elas têm um valor tremendo. Deus não está pedindo para nós sermos super-heróis. Ele é o nosso herói. Mas Ele está dizendo para nós que Ele está nos sustentando. Que Ele está de olho em nós. Que Ele não está perdendo nada. Para nós não fazermos a justiça com as nossas próprias mãos. A Bíblia fala que a vingança pertence a Ele. Sabe? Ele é real. Eu sei, é claro que eu sei. É muito difícil. Nós estamos passando por lutas, por dificuldades, sermos injustiçados, tidos como mentirosos, às vezes até como loucos, sabe? Às vezes querem até interditar, querem até nos interditar. Mas nós vamos permanecer firmes ali. Nós vamos continuar olhando através da nossa fé para aquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo. Que as nossas emoções, a nossa mente, né? Porque nós temos uma mente espiritual, uma mente humana. E eu sei que nesse momento aí é uma briga. A mente humana puxa para um lado, para a justiça própria, para fazer com as próprias mãos. E a mente espiritual. Calma, quietai-vos e saber que o Senhor é Deus. E aí, nós vamos... Tem uma canção que fala, nem que for me arrastando, eu não vou voltar atrás, sabe? Porque Deus vai honrar. Vai honrar isso que você está fazendo. Vai honrar tudo que você está passando. Porque há um propósito, sabe? Aqueles que confiam no Senhor nunca voltarão decepcionados. Nunca, 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 nunca. Deus dará tudo o que Ele nos prometeu. Ele dará tudo o que nós precisamos. Ele fará tudo por nós, que nós não temos condição de fazer. Porque Ele é um Pai que honra. É um Pai que protege. É um Pai que restaura. É um Pai que promete. Nós podemos crer. E quanto maior o sofrimento, quanto maior a demora, nossa, o galardão, a honra,
a promessa, o prêmio é muito maior. E nesse tempo Ele vai nos ensinar a amar também, não pelo prêmio que Ele está nos prometendo, mas porque nós temos conhecido mais dEle, nós temos confiado mais nele, nós temos caminhado com Ele, nós temos colocado nossa cabeça no colo dEle, temos ouvido a sua doce voz. Então podemos crer, amados. E antes de você desligar aí, antes de nós orarmos, vá lá, compartilhe, deixa o seu amém, compartilhe com tantas quantas pessoas você puder, né? É um devocional, é um momento de refletir sobre as provas da vida, sobre o perdão que nós precisamos liberar. Existe um livro que se chama Isca de Satanás, sabe? E esse livro me ajudou muito. É de um pastor norte-americano, né? John Bevere. É muito bom nós lermos aquilo ali. Quando eu li esse livro, eu pensava que eu estava livre de mágoas, de ressentimentos. Nossa, foi uma revolução na minha vida, me ajudou muito. Então que você possa também, tem aí online, audiobook, você pode acessar. Muitos dos livros que nós, de repente, não vamos ter como ler, eu ouço fazendo as coisas, orando, lendo, ouvindo, porque são muitas as coisas que nós precisamos aprender, sim. Amém? Então vamos orar agora? Pai, o Senhor conhece a batida do coração de cada um de nós. O Senhor conhece cada inspiração, cada expiração, Deus. A nossa história. O Senhor não perde nada, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão agora pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos. Senhor, o Senhor fala que uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer é orar por aqueles que nos perseguem, que nos magoam, Senhor, que ferem os nossos corações, que nos fazem sangrar, oh Pai. E neste dia, nesta manhã, deste dia, nós queremos apresentar o nosso pedido de perdão, Deus. Nos momentos em que nós, ainda que não tenhamos feito, ou até tenhamos feito, nós agimos contrariamente àquilo que o Senhor tem para nós, nós pedimos perdão. Te pedimos que a tua paz, o teu amor, a tua força, Deus, o teu mover, a graça, Deus, poderosa, Deus, venha sobre as nossas vidas, nos ajudando a avançar, nos ajudando a realinhar esses pensamentos, essas atitudes contrárias à tua vontade, Deus, para que possamos liberar perdão, porque os primeiros a serem, Pai, agraciados, abençoados, com esse pedido de perdão, Pai, somos nós mesmos. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Fica conosco, nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.